Progressismo. A gente escuta essa palavra o tempo todo, né? Nos jornais, nas redes sociais. Mas afinal, o que ela quer dizer de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender a história, os princípios e também os dilemas por trás de uma das ideias mais influentes do nosso tempo. Olha, para a gente entender bem essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o básico, o que é progressismo. Depois, de onde veio essa ideia e o que ela já conquistou. A gente passa pela economia e política, entra no debate atual, que está super aquecido, e termina com uma pergunta, que é o centro de tudo. O que é progredir? Então vamos lá, começando pelo começo. Qual é a ideia central? Sabe, o coração do progressismo. A base de tudo é essa aqui, ó. A crença de que o mundo não é uma coisa pronta e acabada. A sociedade não é estática, pelo contrário. A ideia é que a gente pode e deve melhorar as coisas. Como? Através da ação consciente, usando a política, a ciência, enfim, a nossa organização como sociedade. Não é sobre aceitar a realidade como ela se apresenta, mas sim sobre acreditar que podemos transformá-la. E para entender bem uma ideia, ajuda muito comparar com o seu oposto, né? Aqui a gente vê o contraste com o conservadorismo. De um lado, o pensamento conservador tende a focar na preservação do que já existe, das tradições, da ordem. Já o progressismo, o progressismo tem os olhos no futuro. A palavra-chave é mudança, reforma. A ideia é que o amanhã pode ser melhor que o hoje. Beleza, já entendemos a ideia central. Mas como é que isso saiu do papel e virou realidade? Vamos ver agora as raízes históricas do progressismo e algumas de suas grandes conquistas. A gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o iluminismo europeu. Foi ali que a semente foi plantada, sabe? Aquela época em que a razão e a ciência foram colocadas no centro do palco, questionando tradições e o poder absoluto. A ideia de que a humanidade pode sim evoluir e progredir moralmente vem daí. E essa filosofia não ficou só nos livros, de jeito nenhum. Ela virou motor para mudanças gigantescas na história. Pensa só, a luta pela abolição da escravidão no século XIX, o movimento pelo voto feminino no começo do século XX, e depois a briga por direitos civis e o sufrágio universal para todo mundo. Todos esses são exemplos concretos de impulsos progressistas que literalmente redesenharam o mapa social do mundo. Ok, a gente viu a história. Mas e na prática, no dia a dia? Como essa ideia de progresso se encaixa nos sistemas complexos da economia e da política? Aqui a relação é bem interessante e, às vezes, tensa. O progressismo não costuma ser contra o capitalismo, mas ele olha para o mercado e diz, peraí, a gente precisa corrigir umas coisas aqui. A ideia é intervir para diminuir as desigualdades. Como? Defendendo regulação para garantir o bem-estar geral, apoiando serviços públicos de qualidade, como saúde e educação, e usando políticas de redistribuição de renda. Um exemplo clássico disso são os impostos progressivos. Quem tem mais, contribui com mais. E essa busca por equilíbrio tem um nome que a gente conhece bem: social-democracia. É um modelo que muitas correntes progressistas seguem. Basicamente, é uma tentativa de juntar o melhor dos dois mundos, a dinâmica da economia de mercado com uma rede forte de proteção social garantida pelo Estado. Pensa nos sistemas de saúde e educação universais de alguns países. É exatamente isso. É a busca por um caminho do meio entre a liberdade do mercado e a justiça social. E no campo político, não tem jeito. O habitat natural do progressismo é a democracia. Por quê? Porque é na democracia que as ideias podem circular, o debate acontece e as novas demandas da sociedade podem ser ouvidas e, quem sabe, virar lei. É o sistema que permite que a mudança aconteça de forma organizada e através da discussão. Bom, agora a gente chega nos dias de hoje. E o debate ficou bem mais complexo. Vamos falar sobre a evolução do progressismo e também das polêmicas e da polarização que giram em torno dele. Se antes a grande briga era principalmente econômica, nas últimas décadas o jogo mudou. O foco se expandiu, e muito. As chamadas pautas de identidade e cultura ganharam uma força enorme, questões de gênero, raça, orientação sexual, diversidade. A luta por igualdade passou a ser também uma luta pelo reconhecimento e contra discriminações que estão enraizadas na nossa sociedade. Só que essa expansão de pautas acabou jogando mais lenha na fogueira da polarização. As críticas surgiram com força. Muita gente argumenta que essas mudanças culturais estão acontecendo rápido demais, o que poderia ameaçar a coesão da sociedade. A crítica é que, nesse processo, tradições vistas como importantes por uma parte da população estariam sendo deixadas de lado ou desvalorizadas. E aqui tem um ponto super importante. Não dá para colocar todo o progressismo no mesmo saco. Ele não é um bloco de concreto todo igualzinho. Existem várias vertentes, e elas discutem e até brigam entre si. Tem a galera mais reformista, que quer mudanças aos poucos dentro do sistema. Tem quem defenda mudanças estruturais mais profundas.
Alguns acham que o foco tem que ser na economia, outros que a prioridade é a cultura e o reconhecimento das identidades. É um campo bem diverso. E tudo isso nos traz até aqui, a pergunta de $1 milhão. A grande questão filosófica que está por trás de todo esse debate. Porque, no fundo, o progressismo é mais do que só um rótulo político. É uma reflexão que nunca acaba sobre para onde a gente, como humanidade, está indo. Então, quando alguém se diz progressista, em teoria, essa pessoa está se colocando como parte ativa dessa discussão. Qual é o melhor caminho a seguir? E aí fica a provocação final. Porque se a palavra é progresso, a pergunta que não quer calar é: o que significa avançar de verdade? Quais são as métricas? Mais riqueza? Mais igualdade? Mais liberdade? Mais felicidade? Não existe uma resposta fácil. E talvez a busca por essa resposta seja, no fim das contas, a própria essência da jornada progressista.